Olá, amigos. Graças a Deus, a gente está tendo, mais uma vez, essa oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês, né? Meu nome é Edson Rosa e hoje a gente veio trazer para vocês, mais uma vez, o meu umbral. Olha eu aí, oferecendo o meu umbral para as pessoas. Mas deixando a brincadeira de lado, a minha intenção de fazer esses encontros é instigar nas pessoas as suas saudáveis reflexões, né, as suas profundas autoanálises, que é essa que é a minha meta. Minha meta não é elucidar, ensinar, guiar, direcionar, né, encaminhar a intimidade de ninguém. Cada um se sintoniza com a realidade que lhe dê paz, ou que lhe mantém no seu umbral, no seu inferno. Só que me deu uma intuição hoje, né? E me deu, eu vou fazer de novo a do umbral. Por isso que eu coloquei aqui em cima, no Facebook, depois no YouTube, lá embaixo, é a número 2, já tem uma já que a gente fala sobre o meu umbral. Hoje a gente trouxe subtemas que seria o poder interior sonegado pelo ser humano. Nós vamos falar sobre esse poder, sobre essa força que a gente, de alguma forma, sonega-se. E sonega de uma forma, assim, com muito poder. E vamos também depois falar, do meio para a metade, creio eu, dessa live, de 1h e 10, sobre a força a força do cocriar, né? Que todos nós temos nascentes dentro da gente. Todos nós temos essa força cocriadora. Então, a gente vai tentar falar de uma forma mais simples possível, de uma forma que, como eu disse, quem se fizer afim, fique à vontade, quem não se fizer afim, também fique à vontade, viu? Tá todo mundo se sentindo à vontade, todo mundo na paz. O Edson, como sempre, tem um modo de falar muito direto. Quando eu digo eu não vou pegar leve, eu não falo isso para as pessoas, eu falo para mim mesmo. Não vou pegar leve comigo mesmo, com a minha consciência. Graças a Deus, um pouquinho eu já tenho. Então, vamos lá. Edson, qual é esse poder ou esta força que interiormente nós sonegamos? Que poder é este? Né? Ou que força é essa que a gente, vamos dizer assim, se parasse de se sonegar e sonegar, a nossa vida seria diferente. Eu tenho um estilo nas minhas lives que algumas pessoas que de alguma forma me prestigiam como amigo, né, elas já pegaram o link. Toda a live que eu faço há anos, desde a primeira live, é um segmento. Eu nunca saio do meu raciocínio. Lucidez, reforma íntima, mudança de padrão vibracional, mas sempre encontrando para dentro o seu melhor para que a pessoa possa transformar para fora a sua vida. Não desesperadamente correndo para fora para ver que, quem sabe, se encontra por dentro, com um pinguinho de paz, que se sonega. Então, a gente traz essas lives para ver se as pessoas raciocinam por si mesmas, né? E se é assim, se achar por vir, deixam de se alucinar. Então, o maior poder humano é o seu próprio psiquismo. É a sua força psíquica. Essa força psíquica, que Jung também classifica como energia libido, ela não está só volvida aos processos sexuais, ou ao coito, ou muito menos materializar amor. Ela está envolvida a tudo que nos dá ímpeto, que nos provê coragem, e que, de alguma forma, lapidar aptidões, que faz fruir virtudes e dons. Então, essa força psíquica é o nosso pensar com raciocínio, é o nosso sentimentos com maior predomínio de se sentir, e também mais equilíbrio e pacificação nas emoções pelo empoderamento deste mesmo raciocínio e deste mesmo sentir. Algo tão fácil de dizer, mas algo que a gente joga aos 4 ventos desperdiçando para fora. O que tira o nosso poder, Edson? Conveniência, troca de favores, barganha, o julgamento, o vitimismo, a ansiedade, a carência. E aí eu convido a quem me assiste, se assim se fizerem afins, dá uma olhadinha no YouTube, lá no canal tem todas as lives que falam disso que eu acabei de falar agora.
E o quanto isso nos atrapalha, o nosso magnetismo. É óbvio que o poder humano, oculto, está no nosso magnetismo, mas o nosso magnetismo, ele é moldado, feito e até saturado, ou aprimorado, ou retido, mediante aquilo que nutrimos perante aquilo que pensamos, mediante aquilo que nos alinhamos com aquilo que nos emocionamos, e também fluente naquilo que sentimos, né? Consequentemente, pelaquilo que nós damos sentido pelos nossos sentimentos. Então, quando a gente aprende a sentir por si mesmo, a raciocinar por si próprio, a gente começa a ter mais empoderamento das nossas emoções e maior autonomia espiritual por dentro, existencial por dentro e vivencial por fora. Porque quem vive a troca de favores, eu não estou dizendo com isso que as pessoas não devem pedir ajuda se não sabem ou recorrer a uma ajuda. Não, não estou falando disso. Eu estou falando dos cosmezinhos de conveniência, que eu tenho certeza, modéstia à parte, que é a única que eu tenho, que a maioria que me ouvir está entendendo. Seja inconveniências com a pátria espiritual, com o que se fazem afins, ou seja, inconveniências com as coisas físicas, com aqueles que partilham do seu cunho moral, do seu quantum ético, do seu senso supostamente humano racional. É disso que o Edson está falando. E é nisso que as pessoas se perdem. Porque quem vive muito só na sobrevivência é escravo da carência. E é serviçal da ansiedade. A tendência é viver numa imprudência onde a incompetência da falta de amor própria não amodesta o seu coração, que quase que sempre quase, está tranquilo, confuso, magoado, temeroso, machucado, e quase que toda hora os seus pensamentos se encontram repetitivos ao pedinte que procura lá fora o que deveria, por lógica humana, começar vagarosamente a ir vasculhar por dentro. Hoje a live vem trazer esse tom de uma conversa bem psicoterapêutica, e eu vou aqui expor o meu tempo para conversar, responder perguntas, desde que sirva de uma forma coletiva, e se não servir, eu torno para o coletivo. Porém, não para pontuar certo e errado. Eu não tenho este poder. O único poder que eu tenho é sobre o meu suspiro de alívio. Que é um exercício que eu recomendo a todos. Edson, como eu posso ter poder de respirar de alívio? Se ame. Como eu posso poder de ter mais suspiros de alívio? Se ame. Olha como é difícil. Por isso que os suspiros de alívio, ele vem fugidio. Quando alguém te descontrai de ti mesmo, pelas amarguras e ternuras que por si próprio, nós ou você se coloca. Aí sai aquele suspiro de alívio, meio misturado com dor, de vez em quando até com sofrimento e arrependimento. Quando não, muitas das vezes por culpa ou por medo de repetir o momento que já fez ou de ainda se manter no momento que se faz. Errado. Triste, sofrido e deprimido. Então, a gente veio trazer uma visão de quanto a gente cria um umbral interior na nossa existência, que não existe, porque uma existência que persiste em recorrer sempre para fora e se desconhecer para dentro, será que isso existe? Ou é uma brisa que corre no ar, e o ar empurrado pelo vento, jogado pelo tempo, escravo do relógio, hoje pelo celular ou do PC, ou que está lá pregado na parede pendurado? É assim que as pessoas sobrevivem às suas vidas nos seus umbrais conscienciais. Valeu? Hoje o assunto é mais sério, mas, como sempre, vou tentar me controlar, não fazer minhas piadinhas. E desde já agradeço aí a todos. Uma boa noite a Ana, uma boa noite a Jaira, uma boa noite a Vilma, uma boa noite a Sheila, a Janaína, uma boa noite a Márcia Calmon. E se alguém quiser ajudar com alguma pergunta, com alguma colocação, por favor, fique à vontade. Boa noite, José. Uma boa noite, Eduardo. Muito obrigado aí por vocês, de alguma forma, estar ajudando, viu?
Uma coisa interessante que eu, como psicoterapeuta, e até como metafísico, e de alguma forma terapeuta holístico, a gente estuda muito sobre energias, né? Lei do magnetismo, lei da sintonia, lei da reciprocidade. É bonito quando a gente entende que é para fora. Quando a gente começa a consentir que essas leis têm nascente no que nutrimos e tem emergência naquilo que raciocinamos e se faz medicamentosa naquilo que nos alimentamos, a gente começa a consentir que a maior lei é educar o nosso amor próprio, amodestá-lo a ele não ter a propriedade de colocar condições para. Primeira coisa que a gente deveria fazer é ter uma autoestima para dentro, onde a gente mergulhasse para dentro, para quando emergisse para fora, saísse com a naturalidade. Não só pelos suspiros pelas narinas, mas todo o seu ser pelo suspiro de alívio, de não dever nada a ninguém para fora, porque a gente já não se faz um desconhecido por dentro. Isto, para mim, Edson, como psicoterapeuta, aí nesses 20 e tantos anos, eu tenho como o cume, o ápice da pessoa que pode começar a usar o seu poder pessoal, o seu magnetismo, atrair a pessoa amada, não em 3 dias, mas pelo menos vai atrair uma sintonia melhor, atrair um bom trabalho, as coisas fluírem em sua vida, porque se ela se sente uma doente incapaz por dentro, o que vai capacitar ela por fora? O jogo da sorte e do azar? A loteria da coincidência? Por isso que a gente se machuca, por isso que a gente sofre. Nós vivemos ansiosos para tudo dar certo no bingo da vida. Nós ficamos ali sequiosos que tudo dê certo, que nada dê errado pelo jogo da loteria, né? Das casualidades do destino. Então, até quando a gente vai ser jogado como pipa ao vento, não tendo um empoderamento, uma autonomia espiritual, do momento de, no mínimo, dentro de si dizer, olha, eu posso não saber fazer o que eu tenho que fazer, eu vou pedir ajuda, eu não sei como recorrer, mas dentro de mim eu sei que faz mal, então é errado. Eu consinto na minha alma que faz bem. Talvez pode ser certo, porque nem todo o meu bem é certo para todos. E esse talvez não titula este bem que eu nutra como algo ruim, mas estipula para mim o quanto de eternidade, quando eu começo a existir por dentro, eu tenho para crescer, eu tenho para emanar, e eu tenho para me integrar com raciocínios mais lógicos, sentimentos mais brandos e emoções mais tranquilas. Porque eu, com conta para pagar, cheio de defeitos, vivendo entre o bem e o mal, sou empoderado porque eu quero o meu melhor por dentro. Isso ninguém faz pela gente. De orixá a santo, a Deus, ao capeta. Ninguém. Mas nós, como eu disse, temos a lei de sintonia, né? Estamos imersos nessa lei de causa e efeito, que muitas das vezes a gente, por causar um efeito que não há uma causa, porque a nossa causa não é um fato verdadeiro, ela em si já é um efeito de falsário, de mentira, qual o efeito que eu vou fazer para fora se eu vivo uma mentira por dentro? Ouro dos touros, a perita dos pobres, como se diz, né? Na linguagem da gíria psicoterapêutica, mas aí cada um no seu momento. Valeu? Muito obrigado. Prólogo de quase 15 minutos, rodando linguiça. Mas obrigado pela ajuda. Vamos lá. Márcia Calmon, nos ajudando. Eu não sei se o som tá bom, viu? Se alguém me der um toque, muito obrigado. Edson, boa noite. Boa noite, Márcia. Pessoas muito mentalistas, é a pergunta da Márcia, ok? Necessitam da posse intuitivamente do entender, no seu entendimento, o que dificulta o mergulho ao interior do sentir. A Márcia está perguntando assim, que as pessoas muito mentalistas, para não dizer quase todo mentalista é materialista. Acredita na pedra que eu estou tocando agora aqui, bem pequenininha, porque ela é desse tamanho, viu? Bem pequenininha, porque senão ela não ia acreditar. Ela acredita sim, em coisas sólidas, porque eu toco, porque eu vejo. Acredita que tem intestino quando dá dor de barriga, quando dá cólica. É nesse sentido. Crê que tem estômago quando passa fome.
Mais ou menos assim o negócio. Quando a pessoa é mentalista ao extremo, ela vai buscar se interiorizar, infelizmente, pelas portas largas. A porta larga do orgulho. Então, tudo que ela sabe é melhor. O que ela entende, ela impõe, ela não expõe. O que ela consente como verdade, ela obriga, ela não estipula, ela manipula, ela não instiga, ela repreende. Deu para entender, Márcio? Ela vai querer entrar na porta larga também do egoísmo. O que é dela é superior, é melhor. O que ela faz é indescritivelmente incorrupto no que é perfeito. E quando ela faz errado, é porque alguém atrapalhou ou porque ainda a pessoa não se conscientizou que até o erro que ela fez é melhor. O mentalista ao extremo é mais ou menos assim. E quando envolve a vaidade, vou falar dos três, né? Vaidade, egoísmo e orgulho, e ele entra para dentro de si pela porta larga, e eu vou explicar o que é a porta larga, viu? Que não é isso que eu estou dizendo ainda, não. Ele tem uma vaidade do tempo. Então, todas as pessoas são escravas do mentalista pelo tempo dele. Quase sempre é corrido. Quase sempre ele corre pela o que se faz importante, mediante o que ele tem como visão, mas não pelo que é essencial e muito necessário para que todos se enxerguem. Porque ele tem que ser visto dentro do tempo. Agora, o que é a porta larga, Edson? A conveniência. O que é a porta larga, Edson? As trocas de favores. O que é a porta larga, Edson, em outros âmbitos? A paixão, a ansiedade, a curiosidade descabida pelas carências, despercebida pelas pessoas que não se consentem em paz. Então, um mentalista, ele vai conquistar as pessoas quase que sempre pelo acúmulo da intelectualidade, não pelo avantajar da boa educação. Ele vai quase que sempre tentar determinar as pessoas pelo assertivo acentuar do seu pontuamento do que ele crê como razão no absoluto da perfeição, na verdade que ele estipula. Ele não vai ter a sensibilidade das, muitas vezes, calar-se e não se subjugar ao erro do outro, mas pelo seu exemplo, calado, mostrar que talvez o outro não está tão certo e que talvez também ele não esteja tão errado. Então, quando a gente fala de pessoas mentalistas aos extremos, não é qualquer pessoa mentalista. Eu sou mentalista, mas eu me controlo. Aí cabe não ser aos extremos. A pessoa tende a ser uma pessoa muito mais Maquiavel. Agora eu peguei pesado. Quem é mentalista já me ama, aí vai mandar carta de romance para mim depois. Tende a ser muito mais Maquiavel do que maldoso. Qual a diferença de Maquiavel por maldade? A pessoa Maquiavel, ela estipula, ela programa do começo ao meio e fim todas as probabilidades que ela se saia ou como inocente, ou como a certa, ou como a distinta, ou como a lesada, mas nunca como a culpada. Isso é uma pessoa mentalista Maquiavel. E a pessoa maldosa, ela tende a chutar o pau da barraca, no meio para o fim. O Maquiavel é do meio, começo e fim, que não existe, né? Está sempre aprontando. Então, eu dei vários aspectos, para quem talvez não saiba, ou não entendeu pela minha limitação de explicação sobre a pergunta de Márcia, né? Como a pessoa pode se interiorizar de uma forma mais intuitiva no entender se ela é totalmente mentalista. O mentalista, a única coisa que ele não faz de uma forma exímia é sentir o que sabe. Ele não quer compreender o que sabe, ele quer entender em acúmulo a cultura que tem. Guarde isso. Todo mentalista, ele não compreende. Compreender é uma coisa, entender é outra. Entender, eu entendo que essa xícara, ela é amarela. Agora, eu não compreendo a composição atômica dela em si. Eu sei que é átomos. Então, Edson, você está dizendo que quem é muito mentalista, ele não consente? Não.
Porque quase sempre o mentalista, ele copia, ele não aprimora. E quando ele aprimora, pode ter certeza que vai vir com essas três coisas: vaidade, egoísmo e orgulho. Vem sempre manchado com isso. Então, para ele se interiorizar, ele deveria sentir o que faz. Por ele não sentir o que faz, ele não percebe nem o que é. Então, dentro do mentalismo, assim como do sentimentalismo exacerbado, que é um outro extremo, a pessoa tende a ficar um pouco frígida, fria, menopáusica nas suas ideias. Ela não arreda o pé da suposta razão. Nem que para isso ela diga, fiquem com a paz, mas eu morro com a razão. Esse é o mentalista. Então, é uma fragilidade, tá? Ser mentalista ao extremo é uma fragilidade, é uma das artimanhas do orgulho, muito mais do orgulho do que vaidade e egoísmo. Todo mentalista é orgulhoso, não pelaquilo que compreende, porque dificilmente ele sente, mas pelaquilo que ele sabe, porque ele consente entendendo que se você não entende o que ele entende, ele pode te dominar na conta do 1 mais 1, mas talvez ele não pode te inspirar na poesia do quem sabe, na poesia do talvez. Valeu, Marcial. Então, isso aí é um assunto bacana, viu? Muito obrigado pela sua colaboração, porque ser mentalista e ser muito, vamos dizer assim, ao flor da pele, emotivo também, aos extremos, é doença, tá? O mentalista, por exemplo, ele tende muito mais a viver na ansiedade do que na carência. Já o sentimentalista, o sentimentalismo ao extremo, já fica mais nos processos da carência em si e da euforia, né? E aí vai. Viu? Muito obrigado, Márcia. Agora, como a gente pode ajudar um mentalista a se rever? Só existe uma arma que é um escudo que não ataca e não fere, mas reflete no mentalista o seu mal: o silêncio. Todo mentalista odeia quando ele está falando e está impondo a sua razão, a pessoa concorde com respeito, não com deboche, mas com silêncio. Sim? Concorde com silêncio. Vai chegar uma hora que o mentalista vai mostrar o que ele é. Não é só mentalista, não. É o que eu acabei de falar há pouco tempo. Muito obrigado, viu, Márcia? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Valeu mesmo. Tem um irmão, um amigo, eu tenho muito carinho por ele, por mais que eu acho que eu só dei um oi para ele uma vez, nesses 2, 3 anos que a gente está no Face, que é o José Antônio. Tenho muito carinho pelo senhor, viu? Muito carinho pela sua pessoa. Viu, seu José, pelas suas palavras aí no seu, vamos dizer, no seu Facebook, tá? Muito obrigado. É uma alegria o senhor participar hoje aí, viu? Ele fala assim: muitos levam suas vidas buscando a aprovação do outro. É bem o que você fala. Bom, eu não posso afirmar muito o que eu falo, porque daí eu já estou me colocando como mentalista, né? O mentalista, ele não se explica, ele afirma. É isso, é isso, é isso. Obviamente que por prolixidade, muitas das vezes eu acabo fazendo isso, mas a gente sempre está tentando levar para as pessoas pensar, entendeu? A gente está falando de mentalista ao extremo, aquela pessoa, né, grudada no... Por exemplo, o mentalista na família. Você quer ver um mentalista na família? Aquela pessoa que, no fundo, ela está pouco se lixando para aquilo que tu sente, mas é costume da família. É cultural da família, é folclore da família sentar com as pernas cruzadas. Deus o livre se alguém sentar de uma forma que nem o Edson inquieto, entendeu? É execrado. Isso é um mentalista. Quer ver um mentalista em sua religião? Quase sempre o mentalista na sua religião é um barganhento, é um conveniente. Porque por ele não querer se sentir e ele não querer interiorizar para mudar, ele vai querer ver para fora a melhor forma de ele se dar bem. Ou de ele não ser acusado que fez algo pior. Isso é mentalista. Então, todo mentalista ao extremo tende a ser um piranha na gíria do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. O que é um piranha, Edson? Um chupacabra, um sanguessuga, um vampiro. E quase sempre o mentalista ao extremo quase sempre tende a ser uma pessoa muito tóxica. Então, José, indo à sua pergunta, que na verdade foi uma certa afirmação, eu concordo com você, talvez outras pessoas não. Entendeu, meu amigo? Mas quem busca muito a aprovação do outro não se sente, não se aprova.
Eu, Edson, já busquei a aprovação de muitas pessoas quando eu era mais menino, 22, 23 anos, talvez até agora mesmo no Rio de Janeiro. Faz o quê? Acho que uns 2 anos vai fazer que eu não vou para o Rio. Teve situações que eu me peguei, não verbalmente querendo aprovações, mas o fato de eu manter o meu silêncio, ou o fato de eu manter uma concordância dentro de alguns aspectos, eu estava querendo uma aprovação. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque eu estou sempre nesse bulinamento de reforma íntima. Não era nenhum crime, não era nada ilícito, não era nada de ruim, mas era algo que eu hoje, 2 anos depois, 1 ano e meio, eu não faria. Agora, eu não me condeno, porque eu me amo. E por eu me amar, não tem por que eu me machucar mais de que uma história, mais de que uma funcionalidade, mais de que uma discordância, mais de que uma situação que já me fez eu viver algo ruim, ou algo que não seja bom. Entendeu, amigo? Então, essa coisa de aprovação, a gente deveria, nós pais, avós, tios, pegar nossas crianças e dizer: o mundo é de vocês, o mundo não é teu. O mundo é nosso, o mundo não é só seu. E educando desde pequenininho, porque parece que a gente vai sendo criado. Eu fui criado assim, entendeu? Graças a Deus, com muito sacrifício pelo meu avô, pela minha avó, pela minha mãe, pelos meus parentes, mas de alguma forma inconsciente, incognitiva, aquela imposição de ter que fazer porque você que é o melhor, que você... Não é assim que funciona. Mas um dia eu vou fazer uma live sobre essa sua pontuação, que valeu diamante, meu amigo. Muito obrigado, viu? Mas é triste. É triste a pessoa que busca sempre o selo do querido, o selo do bonzinho, o autógrafo na testa daquele que só faz o bem. É horrível, horrível. Porque num mundo de muito ainda de expiação que a gente está, de ranger de dentes, eu falei isso da outra live e torno a falar. Eu não sou o dono da razão. Mas uma coisa que eu aprendi com um pouquinho de expansão de consciência para dentro que eu tenho é que a maioria está errada. Em todos os ângulos sociais e espirituais da nossa humanidade. Eu não estou falando da doutrina espírita, de Umbanda, eu estou falando geral, do planeta. Eu não estou falando do teu mundinho, do seu mundinho religioso, Edson. Porque se tivesse certo, não teria preconceito. Se tivesse certo, não teria fome. Se tivesse certo, não teria morte, não teria coisas ruins, assassinatos, né? Que morte vai ter sempre, porque a gente está aqui com uma passagem. Então, a maioria, até se rarefazer, só Jesus, fora da cruz, nos salva. Muito obrigado. Com licença. Uma amiga chamada Jaira Mello, ela fala assim: poderíamos entender que o sentir interior de um mentalista é, de certa forma, atemporal às suas imediatistas percepções? Não. Ele é vazio. Ele é vazio, para não dizer vazio. A atemporalidade, ela é cheia de inspiração. Ela é cheia de afeto. Ela é cheia de devagar. Quando a gente divaga, de olhar assim, quantas vezes você aí, ou eu, ou vocês, não pararam assim, ficou divagando? Aí alguém fala: Edson, aí você, o que houve? Eu não sei, eu não estava pensando em nada. Pelo contrário, ali que você estava consentindo tudo, inclusive você. Toda vez que a gente divaga, tem isso. Agora, o mentalista, ele não quer pensar nele e por ele, imerso por debaixo das consequências dos seus atos. Ele quer pensar nas coisas submissas aos seus afazeres. Então, ele não é de nada atemporal. Ele é escravo de um tempo aonde ele determina de uma forma fria e calculista como ele vai dar sentidos, não interessa os sentimentos, não importa o grau de emoções, mas que ele demonstre que os seus pensamentos são assertivos no tempo da intelectualidade, da decisão pura e límpida do que ele se diz perfeito: manter, fazer, cometer, estipular, deduzir, julgar, obrigar, possuir. Então, atemporalmente, quem tem uma mentalidade racional, raciocinante, não só pensante,
tem no seu emocional a exclusividade de se sentir no momento lúcido de ser. Ser não é ter camisa, não é ter colar, não é ter um processo de um microfone de lapela, nem um computador. É ser, é devagar, para dentro, é raciocinar para dentro, é existir para dentro. Isso vai te dar uma atemporalidade. Tanto é que o mentalista, ele tende a ter uma fé raciocinada em cima do tempo das coisas e do quantificar das mesmas. Já enquanto a mesma fé, ela só tem potencial para abrigar o amor dentro do macrocosmo ínfimo ou dentro de cada um, quando ele é qualificado, não pelo que você pensa, mas pelo que você se sente. Por si sente e em si mesmo consente como algo abrandador. E isto é atemporal, porque pode estar caindo o mundo lá fora, arrebentando o círculo, picadeiro lá fora, mas você está como um palhacinho feliz por dentro, em paz. Então, a atemporalidade, ela é incorruptível para aquele que sente que o amor próprio é além dos pensamentos, além até dos sentimentos. Ele é um sentir que é onde você se adere, você se reajunta num todo, numa perfeição tão grande, que você não diz, deixa para lá, de uma forma mental, mas você diz, sossega aí que logo sai demais por aqui. Você está sempre se percebendo numa labuta, que alguns chamam de reforma interior, de outros chamam de expansão de consciência, outros chamam de despertar de lucidez, dão os nomes que quiser. Obviamente que a gente não está desfazendo do raciocínio, mas quando o predomínio é totalmente mentalista, eu vejo que o mentalista é escravo do tempo. Mentalista é escravo do tempo. E devagar para quê se ele afirma? Para que ele vai afirmar se ele está afirmando? Então, o mentalista, que a Márcia, creio eu, perguntou, é da forma pejorativa que eu estou levando. Agora, Edson, e o mentalismo de uma forma produtiva? Mas o próprio mentalismo de uma forma produtiva, ele roga a você se sentir naquilo que pensa. Ele estipula você consentir nos sentimentos que, de alguma forma, vão com as emoções, lhe empurrar para frente. Não lhe manipular, mas com você, de uma forma partidária, lhe fazer se perceber como um ser individual, único, que ainda está crescendo. Por isso que o mentalismo no positivo lhe rega com a lucidez. No negativo, lhe apodrece com a frieza. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Jaira. Mas aí é um olhar dentro do holismo, metafísica, um pouquinho de Jung, né? Já Freud já ia falar outras coisas, mas você entendeu. Muito obrigado, viu? Vamos lá. Tem uma amiga que fala, boa noite. Todos nós iluminados, ela está falando aí. Amo a todos vocês, eu também te amo, minha amiga. Muito obrigado, lhe respeito. Muito obrigado, viu? Respeito muitas pessoas, muito obrigado. Vamos lá. Heraldo, ele fala assim, conforme vamos nos lapidando, internamente, o poder da cocriação propulsa na frequência que mantemos, podemos ver este reflexo como observadores? Sim. Quando a gente começa a se esclarecer e entender que o corpo envelhece, mas a alma sã se enobrece com a eternidade do rejuvenescimento, de jamais permitir que o ego e a consciência e a mente perca os ideais, porque o ideal é o espírito em paz. Guarde isso, irmão. E o ideal é a alma límpida. Ele vai entender que todos os sacrifícios exteriores para sobreviver ou viver a vida não é superior à sua existência na interioridade, com boa vontade por si, com a magnitude de se conceber melhor por si, não precisa provar para o mundo do outro, você faz parte do cosmo. Você é um andarilho que está passando por esse planeta. Isso é expansão de consciência. Por isso que vocês vão ver muitas pessoas não tão cultas e nada contra a cultura, mas que têm a educação de passar certas remosidades,
sofrimento, dor, que eu mesmo, Edson Rosa, se estivesse passando, talvez eu quase enlouqueceria, elas estão ali rindo e brincando, cantando e, se duvidar, até dançando. Porque elas são ignorantes, são burras, são nulas? Não. É porque a vantagem que elas têm não se mostra e demonstra para fora, mas se consente, se concebe, se alinha, se alimenta por dentro. Nós ainda damos ideais perfeitos ao que buscamos para fora, perdendo o ideal e a ideia natural que deveria invernizar o que buscamos para fora como algo legítimo, mas não. Eu busco algo, mas eu não me faço. Ouve bem, eu não me faço por merecer. O que é fazer por merecer? Qual é o teu sacrifício que você tem? Você acha que sacrifício é buscar para fora ou é se aperfeiçoar por dentro? Sacrifício é por dentro. Todas as dificuldades para uma pessoa com uma consciência evoluída é para dentro, não é para fora. E quem começa a se evoluir, começa a ver que, tá ruim, mas eu vou me sentar e ficar quieto, eu vou ver que mesmo no ruim eu estou em paz. Porque aqui dentro é incorruptível. Isto é um legado que Deus nos deu, mas somente o nosso espírito individual pode abençoar. Somente a nossa alma esclarecida pode ecoar. Somente o nosso ego mais relaxado pode nos ofertar com a consciência mais tranquila também, e a mente não tão deslocada, com essa briga de bem e mal, certo e errado, pode, de alguma forma, se fazer permitir esse permear, dessa paz por dentro. Aí tudo que vem por fora não nos corrompe, e tudo que vem de dentro, mesmo que já haja criado porque foi, é ou haverá, vai ter a minha assistência visionária de ser um co-criador, de não desmanchar o que está perfeito, mas comungar com aquilo que já é bom e, por mim, quem sabe, em paz, tornar melhor. Naquilo que já faço perfeito, por mim, quem sabe, mesmo no meu silêncio, tornar-se-á diferente. Isso é uma forma de eu notar sentindo e perceber-me vendo que o perfeito é como um 8 pitagórica, é o infinito que vai e volta. Quando eu não imponho mais condicionamentos para amar. A princípio, a fonte que me nutre, eu mesmo. E, consequentemente, aos outros, desde que eu entenda que o amor não é romântico. O amor é ajuizado. E que o amar não é poético. Ele é simples e honestamente humilde. Valeu, meu amigo? A gente pode ver quando a gente está evoluindo e está usando a nossa força, quando tudo sai da gente com simplicidade e com humildade. Não interessa o grau de intelectualidade, ou se fala bonito, ou se decora livros, ou se faz caridade exterior. Só você, no teu amor próprio, no teu cubículo, no corpo físico, que sabe. Se o que você faz para fora, se o que você faz para fora, lhe dá paz para dentro. Porque se não dá paz para dentro, meu amigo, você pode ajudar o mundo das pessoas, mas você é mais um no planeta no seu umbral interior. Se culpando porque faz muito para fora, mas ainda não se achou, não se requeriu, não se construiu por dentro em unidade que se faz bem por si mesmo. Não na solidão, mas na sua solicitude de solicitar o seu melhor. Sempre, sempre e sempre. Valeu, meu amigo? Muito obrigado, viu? Deixa eu ver aqui. Muito interessante. Vamos lá, então. Boa noite a todos, viu? Tem um amigo aqui chamado José, outro José. Muito obrigado, viu, José? Vamos lá. Edson. Oi, José. Ele falando. Vejo o umbral como aquele velho ditado. Ou você aprende pelo conselho, que é o amor, né, aqui na Terra, ou com a dor nos nossos psiquismos. Meu amigo, neste planeta a dor não é uma opção, mas também ela pode deixar de ser uma necessidade. E também ela pode deixar de ser um acaso. Para aquele que não se distrai mais no seu amor próprio, a dor, ela passa a ser informação, que não cria diferenças, mas para aquele que se ama, dá um foco interior de diferenciação. O que vale nutrir e o que não vale nutrir. O
que vale fazer e o que permanece ainda continuar quietinho lá dentro de mim. Já o sofrimento, para aquele que não é distraído do seu amor próprio, ele já é, vamos dizer assim, aferido à nossa escolha. Eu não quero sofrer. E eu não sofro. Isso vai me desensibilizar? Isso vai me deixar um mentalista? Não. Isso só vai me dar a prerrogativa da oratória de começar a me confessar com o meu silêncio. E com ele aprender a ter verdadeiras vitórias por dentro, aonde nem mais a coragem se transforma em admoestadora, porque a atitude de lucidez é que me disciplina, é que determina o meu caminho de seguir para dentro, porque eu já senho e já me consinto em todos os cubículos que eu me faço no meu interior. Se eu não me desconheço por dentro, todo passo que eu der, mesmo que eu caia, mesmo que me doa, eu não sofro. Então eu levanto e continuo, porque eu já me mereço. Se eu já me mereço, tudo que vem a mim é bônus hora, meu irmão. Isso é um conceito que o amor elucida quando a gente se ama sem impor condição, sem precisar de aprovação. Se a gente não se ama e precisa de aprovação e de outras coisinhas mais pela ansiedade e a carência, aí o quê? A dor e o sofrimento nos elucida. Que nós somos vazios, que nós devemos procurar no mundo carente dos outros o que por dentro de nós mesmos não nos sacia, nós próprios, porque nós não existimos por dentro. Nós sobrevivemos como caricatura numa certa superficialidade de se manter, de pertencer, de possuir ou de se subjugar por fora. Valeu, meu amigo? Muito obrigado, viu, José? E pelo amor de Deus, eu não estou dando letra para ninguém, eu só estou apenas falando e falando. Pega quem quiser, quem não quiser, aperta o botãozinho. Tchau, Edson Rosa. Tem problema não, tá tudo certo. Vamos lá, então. Márcia Calmon, dando a famosa cutucadinha nela no meu crânio. Tô brincando, viu, Márcia? Tem gente, Márcia, que se enjoa dos meus risos. Acha que eu forço. Quem me conhece sabe que eu sou um sábio de riso. Vai fazer o quê, né? Um dia, quem sabe, eu fico assim, ó. Bicudo. Até lá, vou fazer o quê? Só vou rir, com licença. Ela fala assim, continuando, entretanto, todavia, né? Porém, e depois disso aí que vem a porrada, viu? Então vamos lá o que ela vai falar. Continuando. E as pessoas sentimentais, aos extremos, não a pessoa sentimental. Eu sou sentimental. Mas e as pessoas sentimentais? Na demonstração, como é que é? E do esgotamento interminável da dor que sentem. Não, pessoa sentimental não sente dor, ela gosta do sofrismo. Ao extremo. Pessoa sentimentalista ao extremo, vamos deixar isso bem claro, viu? Aí continua a Márcia. Da dor que sentem. Se faz pelo bloqueio do sentir da realidade, você perguntou e responder. Você perguntou o que eu ia responder. Olha só que coisa, que sintonia bacana. Porque toda pessoa sentimentalista ao extremo, mais uma vez vale, porque tem gente que parece que gosta de cutucar depois, vamos lá. Sentimentalista ao extremo, aquela hipersensível que dá tudo para os outros, que faz tudo para os outros e sofre. Aí, como tem uns espertos, e Francisco de Assis, Chico Xavier não era sentimentalista? Madre Teresa não era sentimentalista? Não. Ela não era, vamos dizer, movida pelo sentimentalismo. Ela era comovida pelo sentir, de sentimentos brandos, como o amor. Nem sempre o sentimentalismo exagerado, exacerbado, é movido pelo amor. Tem muito sentimentalista aí que é movido pelo quê? Pelo ódio, pela mágoa, por ressentimentos, por rancores, por sofrimentos que causam paralelamente dores nos outros. Então, os sentimentalistas, abre aspas, ao extremo, que quer fazer tudo de bom, mas se faz o mal, é uma pessoa que tem uma coisa muito interessante, Márcia. Por vaidade, ouve bem, também tem o orgulho, a vaidade e o egoísmo, mas por vaidade, o sentimentalista, quando está negativado, ele
eximiamente sabe o que o outro precisa. Mas ele não consente em si a fórmula mágica de ele exteriorizar o que ele gostaria de viver, como ele gostaria de ser, sem desagradar os outros. Então, isso abre brecha para uma carência horrível. Por isso que eu disse, o mentalista ao extremo, ele tem um umbral da ansiedade, e o sentimentalista ao extremo, ele tem um umbral da carência. Olha os nossos umbrais aí, se formando na nossa live. Então, Edson, como ela fala, né? Ele tem dificuldade de sentir a realidade, dos outros não. Mas ele tem muita dificuldade de idealizar, formatar, conjugar, concluir a sua desenvoltura intelectual, não que lhe falte. A sua desenvoltura de raciocínio, não que não tenha. Na sua própria vida, de como ele deve se portar fora o sentimentalismo. Ele tem dificuldade de não ser visto como o frágil, o dócil, o bonzinho. Ou o vitimado. Ou o perseguido. Então, esse tipo de assunto, como eu já lhe disse, falei até para o José, eu ainda vou trazer uma live sobre esses dois extremos. O mentalista ao extremo e o sentimentalista, porque a nossa sociedade, olha, tá uma delícia desses dois aí, cubículos de dor e sofrimento. Entendeu, Marcia? Mas muito obrigado pela pergunta e pela colaboração. Tá? Eu vejo que ele é muito mais vaidoso. Todo sentimentalista ao extremo, ele se invadece daquilo que consente pelo outro e no outro, porque ele tem uma observação muito profunda. É muito interessante isso. Ele tem uma hipersensibilidade cirúrgica na vida alheia. Agora, o bisturi dele já não funciona muito bem com a sua mentalidade, com o seu processo visionário, com o seu processo, vamos dizer assim, partidário de tomar atitude da sua vida, sem esse mesmo sentimentos exacerbados, precisar de uma fé visceral, que na verdade é uma pretensão. Quase essa pessoa que tem os sentimentos demais é pretensiosa. Eu me esqueci de dizer que o mentalista é arrogante. E já o processo da pessoa dentro do negativo do mentalismo, com a arrogância, né? Com a petulância, esses processos de rompantes, já o sentimentalista vai viver nesse processo de pretensão e prejunção, porque tudo para ele tem que ser chocante. E até o que não é chocante, ele transforma bombástico. Então ele é o quê? Alarmante, ele é carente, ele é ansioso, ele é o quê? Eufórico. Vive com os nervos na garganta. Valeu? Muito obrigado. Viu? E com o estômago na testa, né? Porque ele consente tudo dos outros. Mas de si, ele não é muito sensível, não. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. A Jaira, ela fala assim: sendo um sentimentalista imediato, de carências, sonegando a si afetivamente, manipula os afetivos externos. Bom, depende muito. Por isso que eu gostaria, e vou fazer ainda uma live só sobre isso. O sentimentalismo exagerado, equilibrado, se lá se tem, e o mentalismo exagerado e equilibrado. Prometo que vou fazer ainda uma live sobre isso. Quando a pessoa é muito sentimentalista, ela não propriamente manipula as pessoas pelo bem que ela faz. Ela estipula nas pessoas um senso piegas de pena, ou um senso piegas de alguma forma, ou imposto de culpa, porque quase sempre uma pessoa sentimentalista ao extremo, ela demonstra algumas incapacidades de circunferenciar sua própria vida, tipo, tornear a si mesmo, tipo, demonstrar quem ela é, tipo, fazer o que deve fazer. Agora, se alguém chegar e disser assim, olha, eu tenho ali 2, 10, 20, 30 trouxas de roupa para lavar na máquina. Não, deixa a tua máquina descansar. A eletricidade está cara demais, eu lavo tudo na mão. E olha, eu vou deixar uma manchinha na roupa.
Aí ela vai lá e lava. Se alguém perguntar, você está cansada? Não, eu amo o que eu faço. Olha o sentimentalismo. Aí aquela mesma pessoa, no outro dia, olha o sentimentalista que lavou 10 trouxas de roupa e pergunta, o que está fazendo você na sua casa com essa vassoura aí? Se eu estou vendo que tem um lixo no lado para varrer. Ele, rapaz, eu não estou conseguindo varrer, eu não sei. Eu tento empurrar essa vassoura, eu começo a me tremer todo. Ai, estou com uma dor na coluna, minha cabeça está doendo, meu corpo está queimando. Você não está vendo? Eu já estou Olha aí, eu já estou suando frio. O que ela faz a pessoa fazer? Ela faz a pessoa vitimizar-se a mais ainda a ela que está pedindo essa carência de ser crucificada ou santificada com uma vitimização. Então, quase todo o sentimentalista exagerado, ele é uma vítima das suas posturas. Ele é uma vítima das suas deduções. Ele é uma vítima dos seus pré-julgamentos. Nem posso dizer julgamento, entendeu? E ele é uma vítima da sua hiper-exacerbada sensibilidade sobre a vida alheia. Então, ele consegue ver a necessidade do outro. E até ajuda de alguma forma, mesmo que ele em si não se mereça. Entendeu? Em paz, mas quer que o outro tenha paz. Agora, quando é com ele, ele se subjuga ao vazio. Ele se mantém nos estados de vazio e de vazão, aonde ele vai só fazer o que é importante para ele, não o que se faz essencial para ele, o que se faz realmente necessário para ele. Ele vai se apegar no que é importante. Então, lavar a roupa para os outros foi muito, mas muito importante. Agora, limpar sua própria casa sem reclamar não é tão necessário. Valeu? Imagina, então, ele parar a choradeira, não se faz essencial. Valeu? Muito obrigado, viu? Então, afetivamente, de alguma forma, ele se tenta manipular, pelo que eu entendo, quase que sempre é despercebido. Quase que sempre é despercebido, né? Varia muito de pessoas, mas a gente vai fazer uma live ainda sobre esses processos que eu já vi que é interessante. Vamos lá. Muito obrigado a todos, viu, pela ajuda aí e a colaboração. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Tem o meu amigo, meu irmão, Rafael Miranda. E aí, meu amigo? Eita, que eu começo a falar, me resseca tudo. Como é que tá o Rio de Janeiro aí, irmão? Tá na paz? Graças a Deus, é nós, viu? É geral, meu irmão. Deixa eu dar uma olhada aqui, se tem mais alguma colocação, alguma pergunta. Bom, por enquanto não. Então, agora vamos para o oposto em si. Quando a gente começa a realmente se empoderar da sua vida, e a gente começa a entender que tem uma força cocriadora dentro de nós, e que ela não está pouquinho, não, ela está em cota suficiente para nós nos tornarmos alegre em suficiência para a ciência da nossa intimidade. Guardem essa palavra aí, viu? Como se eu vou poder falar depois. Ou vou saber falar de novo. Porque é uma ciência a alegria. E quando a gente começa a entender que essa ciência, ela se corporifica na integridade do que eu nutra, pelo que eu penso, pelo que eu sinto, pelo que eu me emociono, eu me precavenho de mim mesmo. Eu não desconfio de mim próprio. Então, eu sou precavido. E por que não dizer numa rima até atrevido? Eu me vasculho até que eu encontre o melhor. Não o que é só bom. Então, incansavelmente, eu ando nessa busca interior. Uns chamam de reforma íntima. Outros chamam de despertar da consciência, como eu falei. Outros chamam de expansão da consciência. Cada um dá um nome que se habituarem. Mas como eu sou universalista e eu não designo uma palavra para uma realidade, podem chamar de amor próprio. Então, quando a gente se apropria desse amor, dessa capacidade de inspirar empático, de se sentir, a gente grita, berra e chora, porque vai doer, porque a gente vai ver o quantum de maravilhas nós desperdiçamos por conveniências que fervilham só pelos olhos, que obscurecem a nossa razão pela afirmação
do ativismo e do pragmatismo, dos vícios, do fascínio, do engodo e da ilusão de sobreviver na conveniência com os outros e pelos outros, não por nós mesmos? A gente vai entendendo que, quando a gente tem essa inspiração empática, o que mais a gente faz é raciocinar. E quando a gente se pega pensando, a gente está consentindo. E quando a gente se pega sentindo, a gente está pensando. Porque o raciocínio, com essa inspiração, é um só. Essa integridade, essa completude que os yogas chamam, alguns, não de estado de nirvana, mas de uma consciência alterada, ou uma alteração de consciência, de lucidez, é algo que não precisa ser yoga. Precisa ser gente. Eu estou falando de uma forma simples, o que se aprende no tantrismo, o que o taoísta fala, do que o budismo zen prega, o que o shintoísmo, o brahmanismo, ramanismo também. Então, essa busca interior é algo que é para ontem, e toda essa transição planetária, e todos esses acontecimentos que estão acontecendo e que vão acontecer, é uma rogativa para o homem se enobrecer em si e por si, para que ele entenda que verte nele sim, como uma nascente, como no poço de Samaria, quando Jesus estava lá com uma samaritana conversando, e disse: eis que bebei dessa água e jamais sentirei sede. Ele não falou: eis que vesti deste veludo e jamais sentirá frio. Então ele não falou de algo que você superficialmente busca por fora, mas ele falou de algo que você mergulha para dentro e bebe. E se sente. E quando você se sente, não há mal do mundo, dos outros, nem do mundo temporal que fere a imortalidade do teu amor próprio, que se faz abrigo do eterno, que qualifica. Não mais cabaninha de cristal do tempo, que quantifica as coisas pelo momento que você tem ou não tem, acertou ou errou, se amou ou sofreu, ou tem dor ou não. É essa capacidade interior que, por mais que eu fale, eu não vou conseguir botar em palavras, porque ela está em centelha dentro de cada um, mediante a necessidade grandiosa que este Deus interior se faz quando a gente suspira em paz, e não só de dor e de lamento. Quando a gente tem Deus já vi, o divaneio, e a gente volta assim naquele esplendor de dizer: ixi, meu Deus, o que eu estava pensando? Mas a gente não se liga que o corpo relaxou, que a mente tranquilizou, que o ego adormeceu e que o espírito despertou, e a gente se sente renovado por dentro. Por mais que talvez a carcaça, ainda pela nobreza do tempo, que a gente não se desfaz, da temporalidade das coisas da matéria, está, vamos dizer assim, se enrugando. Mas o nosso brilho do olhar está sempre se rejuvenescendo. É essa busca interior pelo amor de Deus, que não é religião que nos doa, é a fraternidade do amor próprio e a incondicionalidade deste mesmo amor pelo indivíduo que eu sou e pelo ser individual que você é, cada um no seu momento, pode se doar. E pode não se embebedar, mas matar a sua sede neste poço de Samaria, aonde a gente pode ver a luz do dia com os olhos fechados, e aonde a gente pode sentir o magnetismo do mundo sem peso algum na nossa consciência. Porque a lua nos enobrece e o sol é um pinguinho de luz que nos esclarece. Porque a verdadeira chama na vida se faz por dentro desta força interior que se chama amar próprio. Graças a Deus, viu? Eu fico da gracinha. Mas vamos lá. Mais uma pergunta, e eu acho que tá bom por aqui, que eu acabei falando dos dois treinos de uma forma bem sucinta. Se alguém tiver mais uma colocação, por favor, não se acanhem, tá? Fiquem à vontade. É que eu não estou conseguindo ver aqui. E também eu acho que não tem mais, não, nenhuma pergunta. Eu estou aqui passando.
Muito obrigado a todos. E, bom, era para ter terminado em 1 hora, como a última live também terminou exatamente 1 hora. Meus amigos, não estou aqui para dar chá de moral em ninguém, eu apenas falo. Se servir para algum, pegue. Se não servir, descarte. Se lhe fez mal, me perdoe. Se te fez bem, tudo bem, me perdoe. Se faça melhor ainda do bem que supostamente você disse que te fez. E vai além, viu? Chega de criar umbral nas nossas mentalidades ferrenhas e no nosso sentimentalismo pobre e muitas das vezes medíocre e ferrenhos. E vamos ter sentir para dar sentidos. E vamos ter raciocínio para educar a nossa mente, a ter um mental produtivo por dentro e fruído por fora, não impunitivo, nem punitivo, nem julgativo por fora. E vamos, dentro do possível, abrandar o nosso coração para termos a empatia do suspiro que nos inspira por dentro, para que nós possamos, calado pelo exemplo, contribuir com aquilo que já é perfeito, com o nosso melhor, para fora. Graças a Deus, viu? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês, e o Deus que eu falo é todos que podem me ouvir. Que o Deus interior de vocês possa estar abençoando com suspiro de alívio e com muito, 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 muito afeto à própria vida. Graças a esse Deus. Graças a Deus. Obrigado, viu? Valeu! Muito